E à luz dessa passagem vamos pensar sobre o tema missão de pai. O desafio de ensinar no caminho. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que o Senhor nos abençoe. James Dobson, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, salvo engano hoje ele tem 85 anos, pastor experimentado. Alguns anos atrás ele fundou um ministério chamado Foco na Família. E ele publicou dezenas de livros. Muitos desses livros já foram publicados em nossa língua e tem sido bênção, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Livros preciosos sobre família, relação pais e filhos. Eu recomendo as obras do Dr. James Dobson. Em um de seus livros, ele dá um testemunho pessoal que, à época, quando eu li, me chamou bastante atenção. O seu pai também era pastor de uma igreja, expressiva igreja em Nova York. E quando Dobson tinha 14 anos, o pai dele tomou uma decisão. Pediu uma licença do pastorado para cuidar do seu filho. E o pai dele, por um ano, dedicou-se exclusivamente a pastorear o coração do seu filho, porque ele percebia algumas dificuldades. E ele disse que parte substancial do que ele é hoje, como cristão, como pastor, como escritor, como uma pessoa que Deus tem usado nessa área de edificação das famílias, é fruto dessa atitude do pai dele, de ensiná-lo no caminho, de estar perto do seu filho, de pastoreá-lo. Todo pai deve ser o pastor do seu filho. E foi o que Dobson experimentou. Hoje é dia dos pais, e de fato é um dia muito especial. É um dia de celebração, porque a paternidade é uma bênção, mas também é uma oportunidade para pensar sobre esse ministério de edificar a família, de cuidar dos filhos. C.S. Lewis dizia que filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho. Eles são o trabalho importante. O maior ministério de um homem, e por extensão de uma mulher, é cuidar dos seus filhos. E é um grande ministério. Agora, é um ministério que vem acompanhado de alegrias e grandes responsabilidades. Hoje pela manhã, na aeronave, o comandante disse: Feliz Dia dos Pais, a todos os pais aqui presentes. O que é uma grande bênção, acompanhado de um peso enorme. Esse paradoxo. É uma bênção, uma alegria, mas é um peso, é um trabalho árduo. Cuidar de uma criança, formar um homem, formar uma mulher. E quando nós pensamos na criação dos filhos, muitos pais perdem o sono. O pesadelo que atormenta muitas pessoas é a possibilidade de fracassar no desafio de pastorear o filho, de cuidar do filho ou dos filhos. Eu sou pai e muitas vezes eu me sinto como Josafá. Josafá, quando se viu cercado por inúmeros inimigos, na narrativa de 2 Crônicas, ele então se apresenta diante de Deus, revela a sua fraqueza, sua inabilidade, sua completa dependência do Senhor. Ele faz uma das mais sinceras e humildes orações do Antigo Testamento. Ele disse assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. É o que muitos pais dizem: nós não sabemos o que fazer. É uma sensação de impotência, de inabilidade, de frustração, de medo, de temor. E existem 2 grandes obstáculos na criação dos filhos que deixam os pais em crise, em perplexidade. 2 obstáculos que precisam ser encarados à luz do Evangelho. Quais são eles? Primeiro, o coração da criança. Existe
em todo ser humano, desde o seu nascimento, uma inclinação para o mal, o que a teologia chama de pecado original. É a doutrina bíblica mais empiricamente comprovada, a doutrina da queda, a doutrina do pecado. As crianças não nascem puras, no sentido de isentas de uma inclinação para o mal. Elas podem ser inocentes, em algum estágio, na consciência do mal, mas elas já nascem inclinadas para o mal. Aquilo que Santo Agostinho chamou de pecado original. O pecado de Adão afetou todos os seus descendentes. Não há ninguém isento. Isso está claro nas escrituras do Antigo Testamento, reforçada pelos profetas apóstolos do Novo Testamento, de modo que o problema dos nossos filhos não é apenas o comportamento errado. Parte da nossa falha no tratamento em relação aos nossos filhos é porque nós lidamos com os sintomas, com o comportamento e não lidamos com o coração. O problema do coração é o coração do problema. Então, a primeira questão é o coração. Do coração procedem os maus desígnios, disse Jesus. E o segundo grande desafio é o mundo da criança. Você tem um problema interno, um problema externo. Qual é o mundo da criança? Qual é o mundo no qual está inserida? O mundo é um sistema de valores hostil a Deus que potencializa o mal inerente do coração. Então, o ambiente externo à criança favorece e fomenta a rebeldia do coração. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, existe um sistema que opera contra a vontade de Deus e é nesse mundo que nós vivemos. Nós não podemos blindar os nossos filhos, colocá-los em compartimentos, digamos, hermeticamente fechados. Nós estamos no mundo, embora não pertençamos ao mundo. E esse mundo que aí está, ele é hostil ao Evangelho, hostil a Deus, com um conjunto de valores que potencializa o mal que existe no coração. De fato, o mundo não é um parque de diversões, mas um campo de batalha, né? Então nós precisamos ter isso diante dos nossos olhos. E quando olhamos esses dois cenários, o coração da criança e o mundo hostil a Deus, dá medo. Aquela expressão de Josafá, não sabemos o que fazer. Mas nessa mesma oração, Josafá diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. E aí tem uma frase final que faz diferença. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a esperança de todo pai cristão. E aqui eu quero trazer uma palavra de encorajamento. Muitos pais precisam ser libertos da tirania, da culpa e do medo de fracassar. E o conhecimento da verdade tem o poder de libertar, como disse o próprio Cristo. E há um princípio geral que a gente precisa ter diante dos nossos olhos, antes de examinar essa passagem do livro de Provérbios. Qual é o princípio geral? O sucesso na educação dos filhos é medido por aquilo que os pais fazem, não por aquilo que o filho faz. Porque por mais diligente, por mais piedoso, por mais intercessor que os pais sejam, os filhos são seres moralmente responsáveis por suas escolhas. Então o papel do pai, o papel da mãe, é ensinar, é orientar, é interceder, é dar o exemplo, é clamar por misericórdia em favor dos seus filhos. Mas cada indivíduo é moralmente responsável diante de Deus por suas escolhas. Então isso tira um peso de sobre os ombros, embora todo pai cristão que experimentou o Evangelho, que experimentou a graça, tenha como desejo maior ver os seus filhos andando na luz da presença de Deus. Curioso notar que algumas crianças, criadas com afeto, amor e excelente instrução bíblica, abandonam a fé quando crescem. Muitos homens e mulheres sem honra e de caráter duvidoso crescem no ambiente da igreja. Isso é impressionante, é uma das coisas mais pavorosas que existe. Uma realidade triste. Pessoas criadas com afeto, com instrução, com amor, com tudo possível,
criadas inclusive na ambiência da fé, mas fazem escolhas na sua caminhada e colocam sob suspeição o caráter, e algumas delas se arrebentam de forma irremediável, irreparável. Por outro lado, esse que é o grande mistério, podemos encontrar pessoas que não receberam uma adequada formação quando eram crianças. Algumas sofreram coisas terríveis, indescritíveis, mas soberanamente foram alcançadas e transformadas pela graça. Um dos homens mais piedosos que eu conheço, um dos homens mais sérios que eu conheço, nasceu como fruto de uma violência sexual em uma favela do subúrbio do Rio de Janeiro. Só conheceu o pai quando tinha mais de 20 anos de idade. Mas o que fez diferença? O Evangelho, que entra e transforma o indivíduo de uma forma poderosa. O que é que nos compete fazer? Esse texto, Provérbios 22, verso 6, é um dos textos mais inadequadamente interpretados no Antigo Testamento. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar palavra por palavra de Provérbios 22, verso 6. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é classificado como livro de sabedoria, o Roquemá. E há vários princípios nesse livro tão precioso da tradição judaico-cristã, e esse verso especialmente, ele tem algumas coisas a nos ensinar. Vejamos. Primeiro, ensina a criança. O verbo aí, ensina. É um verbo raro. Ao todo, só é usado 4 vezes na Bíblia. Curioso isso. O verbo empregado em Provérbios 22, 6 só é usado 4 vezes em toda a Bíblia. Hanak é o verbo. E significa treinar, dedicar, consagrar. O autor poderia ter usado uma palavra mais comum, yada, a mais comum para o ato de ensinar. Um exemplo, Provérbios 9:9. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Ele poderia ter usado outra palavra, como por exemplo, Provérbios 4:4. Então me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras. Mas não faz. Ele usa esse verbo raríssimo aqui, 4 vezes em toda a Bíblia. E a pergunta é por quê? Ele pretende, o autor do livro de Provérbios, indicar algo mais intenso, mais profundo, mais específico do que o ato de ensinar. O verbo ensinar em Provérbios 22 não é simplesmente transmitir conteúdo. Não é apenas uma questão cognitiva. Senta aí que eu vou te ensinar. Em línguas semíticas similares, por exemplo, o árabe, o termo, a raiz do verbo ensinar aqui, significa palato, é o céu da boca. Esse verbo era usado no Oriente Médio para descrever um costume das parteiras. Depois de mergulhar o dedo indicador em recipiente, com tâmaras esmagadas, por exemplo, ou uvas, elas então massageavam o céu da boca do bebê, do recém-nascido, para estimular a sucção, de modo a facilitar a amamentação. Essa é a raiz dessa palavra. Então a expressão cognata, para ensinar em árabe, refere-se a esse esfregar o palato de uma criança com tâmaras, com uvas, com a ideia de estimular a sucção do leite materno. Portanto, essa palavra era usada como referência ao ato de estimular o bebê no processo de amamentação. E o que isso tem a ver com o texto aqui? A ideia, portanto, é mais do que transmissão de conteúdo, envolve ensino, porém mais do que isso. O autor está falando da responsabilidade dos pais de consagrar os filhos, de estimulá-los a receber o alimento da palavra de Deus, a fim de que vivam para a glória do Criador. Então não é simplesmente colocar alguém em uma cadeira e transmitir conteúdo. Não é uma aula de teologia sistemática. Envolve isso. Ensinar doutrina, teologia. Mas é mais do que isso. É consagrar, é estimular, é encorajar. E isso não é apenas uma questão cognitiva, envolve também afetos, emoções. Abra sua Bíblia no Salmo 78.
tem aqui um retrato, 3x4, desse processo. O que significa o verbo ensinar em Provérbios 22, 6? O processo está aqui, na prática, no Salmo 78. Vejam. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprenderam, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Portanto, esse é o primeiro princípio geral. Os pais devem consagrar os filhos ao Senhor e transmitir a eles conhecimento da palavra de Deus, para que conheçam o Senhor e vivam para Ele. Envolve ensino, mas é mais do que isso. Eu pergunto aos irmãos, qual é o proveito de um pai cristão dizer ao filho, leia a Bíblia, se o filho nunca o vê lendo a Bíblia? Qual é a utilidade, que proveito há encorajar o filho a orar, se os filhos nunca veem os pais orando? Se não há nenhuma memória dos pais de joelho em oração? Nós criamos uma situação, nós vivemos num contexto cultural que subestima a inteligência das crianças, que infantiliza as crianças. Elas são capazes de absorver conteúdos e de guardar memórias de coisas impressionantes. E você está sendo monitorado 24 horas por seus filhos. Nós todos. Então, ensina a criança a transmitir conteúdo, mas também envolve consagração, estimular. E como é que a gente estimula alguém a fazer algo que a gente sabe que é certo? Não é simplesmente verbalizando, mas arrastando pela força do exemplo. Essa é a ideia. De, tal como a parteira que facilitava o processo de sucção na criança recém-nascida, massageando o palato, os pais precisam facilitar o processo, encorajando, consagrando, dando o exemplo. E ele diz mais, ensina a criança. Aí nós temos um substantivo. Uma leitura superficial pode sugerir aqui que o autor tem em mente um garoto, uma garota, ainda bem pequenos. Mas o texto hebraico, Naar, refere-se a pessoas jovens em todos os estágios do crescimento. Eu poderia citar aqui vários exemplos, para ficar em alguns. 1 Samuel 4:21, recém-nascido, acabou de nascer, essa expressão, criança, Naar. Êxodo 2:6, 3 meses de idade, no caso de Moisés, é essa mesma expressão. 1 Samuel 1:22, ainda precisava ser desmamado, é a mesma expressão. 1 Samuel 3:1, o pequeno Samuel a serviço de Eli no templo, já dando lá os seus primeiros passos, é a mesma expressão. Gênesis 21:12, Ismael, um pré-adolescente, é a mesma palavra. Gênesis 37:2, José aos 17 anos de idade, é a mesma palavra. 1 Samuel 25:5, jovens que trabalhavam como mensageiros de Davi, portanto rapazes, capazes de ir e vir, enviar mensagens do rei. Gênesis 34:19, rapazes com idade de casar. Portanto, o termo empregado aqui, nessa passagem, pode indicar um rapaz ou uma moça de qualquer idade que viva sob o teto dos pais ou sob os cuidados de uma figura de autoridade. O doutor Daniel Santos, professor na Mackenzie de Antigo Testamento, ele diz assim em um artigo: consagra o jovem no princípio de seu caminho, para que nem quando velho ele seja persuadido a desistir dele. É uma tradução livre desse texto hebraico.
Consagra o jovem no princípio. Pode ser um recém-nascido, um rapaz com idade para casar. Então, já passei dessa fase. Meu filho já não é mais um bebezinho. Se ele está sob a sua autoridade, você tem o dever, a missão de ensinar a criança. Ensinar o filho. Alguém pode perguntar, que diferença faz o texto se refere a uma criança ou um jovem? Eu diria que uma grande diferença, porque ao ampliar a idade daquele que deve receber a instrução, amplia-se também a responsabilidade do pai e da mãe. A responsabilidade não é apenas do pai, nem tampouco da mãe, mas de ambos, homem e mulher, pai e mãe, devem ter diante dos seus olhos essa responsabilidade moral, espiritual, consagrar os filhos, encorajá-los a conhecer o Deus vivo e verdadeiro. E a maior alegria para um pai é justamente essa, ver os filhos consagrados ao Senhor. Deuteronômio, antes disso, 2 textos de Provérbios. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Pai e mãe, ambos labutando, trabalhando na edificação dos filhos. E em Deuteronômio está escrito, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dás ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão, este meu filho rebelde contumaz não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Ou seja, os pais com a responsabilidade de edificar, de encorajar, de fazer tudo que estiver ao seu alcance para trabalhar no coração da criança, sem nenhuma garantia de que eles receberão aquele conhecimento, de que eles atenderão aquela exortação. Essa que é a parte mais densa, que a gente vai entrar mais à frente. Pois bem, cabe aqui aos filhos presentes ter a sensatez de aprender a ouvir pai e mãe. Há muitas lágrimas hoje, que é o resultado direto de não ter ouvido pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa qual é, irmãos? Honra teu pai e tua mãe para te vá bem e prolongues os teus dias na terra. Bem, avançando, ele diz ainda, ensina a criança no caminho em que deve andar. Que caminho é esse no qual os pais devem ensinar os filhos a andar? Eu diria que essa é a parte mais difícil do texto e a parte mais nebulosa, mal interpretada. Eu vou dizer algo aqui que pode deixar os irmãos surpresos. Mas quando a gente examina essa passagem adequadamente, a gente chega à conclusão de que, via de regra, embora pensemos que essa passagem está falando de instruir a criança no caminho do Senhor, para que não se desvie da fé, não é sobre isso que o texto está falando. Podemos e devemos ensinar os filhos no caminho do Senhor, ensinar o Evangelho, ou como nós falamos, o caminho do Evangelho, na expectativa de que eles conheçam e permaneçam na fé. Mas observem, o que está em foco aqui não é o caminho desejado pelos pais. Os pais, por vezes, criam muitas expectativas em relação aos filhos, mas não é isso o foco. E não é o foco necessariamente o caminho do Senhor. Examinando a passagem especificamente, vejam o que está sendo exposto aqui. A palavra derek significa caminho ou estrada. E é um elemento bem singular nessa passagem. Uma tradução literal seria: ensina na boca do seu caminho, e não apenas no caminho. Mas o que significa isso, pastor? Nós não sabemos. Uma tradução literal significa isso, na boca do caminho. Mas muito provavelmente o autor de Provérbios está enfatizando o contexto no qual a criança é ensinado. Não é apenas o conteúdo, mas o contexto. O foco aqui não é o conteúdo do ensino, mas o contexto da educação. Observe a preposição aí, inclusive no texto hebraico. Ele não está falando, olha, ensine o caminho. Ele está falando, ensine no caminho. Isso faz toda a diferença. O processo de instrução, o contexto no qual a criança está envolvida, faz toda a diferença. Para citar um autor, veja o que ele diz.
um comentarista alemão muito capacitado no estudo do Antigo Testamento. A instrução do jovem, a educação do jovem, deve ser em conformidade com a natureza do jovem. O conteúdo da instrução, a maneira da instrução deve ser regulado de acordo com o estágio da vida e suas peculiaridades. O método deve ser elaborado em conformidade com o grau de desenvolvimento mental e físico em que o jovem se encontra. Em outras palavras, o pai se posta ao lado do filho, na estrada da vida, considerando a idade e o contexto no qual ele está inserido, e aconselha o filho a fazer escolhas certas. Os pais precisam, portanto, estar no caminho do filho, com o filho, orientando, exortando e corrigindo, sempre que necessário. Portanto, o ensino nessa passagem, em linhas gerais, é basicamente o seguinte: você tem que ensinar o conteúdo, ensinar o caminho do Senhor, ensinar o Evangelho. Não estou questionando isso. Mas essa passagem específica de Provérbios 22:6 está falando que você deve fazer isso ao lado, no contexto da criança. Qual a idade dela? O mundo delas. Isso é muito importante. Ao lado. O que está em foco aqui é o processo educativo, que muitos pais não levam em consideração. O provérbio de Salomão, esse provérbio de Salomão, segundo a tradição, ele é muito interessante. E aqui, em linhas gerais, a gente precisa atentar para duas coisas, eu diria duas aplicações. Guardem isso. Primeiro, conheça seu filho. É impressionante como nós, por vezes, não conhecemos os nossos filhos. Muitos pais erram por não conhecer os próprios filhos. Cada criança é única e singular. Sabemos que os mesmos pais, no mesmo lar, geram filhos bem diferentes. Não é verdade? Somos diferentes. Quem aqui nasceu numa família grande, com mais de 2, 3, 4 irmãos, sabe que não tem um igual ao outro. Diferente. E todos nós podemos conhecer um pouco mais os nossos filhos. Nossos sentidos não devem ser embotados, mas estar atentos a conhecê-los, a fim de que possamos instruí-los no caminho deles, na vida deles. Essa é a primeira coisa. Busque conhecer o seu filho. E segunda, tome a decisão de conhecer o seu filho, ok? E esse processo envolve o desafio de educar, mas isso não é apenas transmitir conteúdo, é conhecer a pessoa. Estar perto da pessoa é considerar o contexto no qual ela está inserida. O Charles Swindoll, que escreveu alguns bons livros sobre esse assunto também, um grande pastor, ele disse assim: recebemos nossas crianças das mãos de Deus, não como um punhado disformes e maleáveis de argila, prontos para serem moldados da maneira como nós acreditamos que devem se tornar. Cada criança vem com um conjunto de habilidades, capacidade intelectual e uma maneira de perceber e pensar, tudo isso endossado por Deus. Então, o desafio de conhecer. E numa época como a nossa, irmãos, nesse advento dos games, dos smartphones, da internet, parece que alguns filhos, nossos filhos, parece que criam mundos paralelos. E o desafio é conhecer, porque o objetivo maior qual é? É servir, é abençoar, a gente quer o melhor. Mas muitas vezes nós perdemos esse processo, esse trabalho, porque nem sempre a gente conhece os nossos filhos. E esse trabalho não é um trabalho fácil. Precisamos de muita sabedoria da parte de Deus. Conhecer o filho e conhecer o mundo do seu filho. Coloque-se no caminho ao lado dele. E os prognósticos, quando a gente olha em linhas gerais, não são bons. A gente vive numa guerra cultural sem precedentes, né? Chamado movimento multicultural, revolução cultural, hostil à fé cristã, o relativismo, a intolerância com a ética cristã. Tente imaginar você ensinando ao seu filho sobre pureza sexual, quando os colegas deles, nas escolas, são incentivados à erotização. Hoje a erotização infantil é uma realidade. Você pega uma foto de uma garota com 14 anos na década de 70 e uma garota com 14 anos hoje, são duas pessoas distintas.
Como é que nós vamos ensinar em particular? Por exemplo, a ética cristã sexual nesse mundo cada vez mais hostil. Como é que vai fazer isso? 2 desafios: conhecer o filho e o mundo no qual ele está inserido. Quais são as influências? Você pega, por exemplo, os chamados YouTubers, né? Com 10, 20, 30, 40, 50 milhões de seguidores. Você acha que é você que está catequizando seu filho? Você acha que ler meia dúzia de versículos antes de dormir vai ajudá-lo ou vai ajudá-los nessa guerra cultural, nessa guerra de cosmovisões antagônicas? Os estudiosos do livro de Provérbios destacam o fato de que só existem 2 caminhos apresentados na literatura de sabedoria. Na estrada da vida, só há 2 caminhos que uma pessoa pode seguir. Só 2. O caminho do sábio, justo, e o caminho do tolo, pecador. E o papel dos pais é abrir essa janela, mas apresentar o quadro geral para os filhos, com sabedoria, com graça, com afeto, com compaixão, regado em oração, e informar, trazer a memória deles, apresentar a eles quem eles são, o mundo no qual eles estão inseridos e qual é a proposta do Evangelho. E na expectativa, na esperança de que a soberana graça de Deus possa resplandecer sobre o coração trevoso, porque não está em nossa competência. Nenhum pai, nenhuma mãe tem o poder de transformar o coração do filho. Você pode corrigir comportamentos errados, você pode disciplinar condutas erradas, mas transformar o coração, difícil. Impossível aos homens. E aí nós temos uma última parte nesse versículo que também gera problemas. Não se desviará dele. Essa passagem bíblica é muito conhecida e tem sido um moto na educação cristã. Vejam, quais são as palavras aqui? Ensina, criança, caminho em que deve andar, não se desviará dele. São palavras que aglutinam bem o interesse dos educadores, sobretudo os pais. Que maravilha saber que se eu fizer a coisa certa, não se desviará dele. E geralmente lê-se assim: não se desviará do Evangelho. Ah, pastor, eu criei meu filho na igreja. Bem, por que isso aconteceu? Tal como outros provérbios, essa passagem não é uma garantia infalível, mas um princípio geral. O livro de Provérbios é chamado de ditados de sabedoria, truísmo. Não necessariamente regras invioláveis. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos são abreviados. Essa é uma promessa absoluta ou é uma regra violável? Uma regra violável. Quantos crentes vocês conhecem aí que tiveram as vidas interrompidas num acidente, por uma doença terrível? Então não é por você ser justo, ser um impiedoso, temer ao Senhor, que você vai viver 100 anos. E por outro lado, nós temos ditadores, homens malignos e perversos vivendo uma longa vida. Então aqui é um princípio geral, não é uma regra inviolável. Portanto, quando o texto diz, ensina a criança no caminho, e quando for velho não se desviará dele, é um princípio geral, não é uma regra inviolável. Billy Graham, por exemplo, viveu até 99 anos de idade. Faltava alguns meses para completar 100 anos. O Senhor deu a ele longevidade. Mas Robert Murray McCheyne, um grande pregador escocês do século XIX, morreu com 29 anos. Então ouçam aqui o comentário de Matthew Henry, quando ele diz assim: quando eles crescerem, quando eles ficarem velhos, espera-se que eles não se desviarão do caminho. Boas lições impressas no coração os farão obedecer todos os dias. De forma geral, os vasos retêm o sabor líquido com o qual foram pela primeira vez preenchidos. Tem que começar desde a tenra infância. Muitos, na verdade, se afastarão do bom caminho do qual foram educados.
Isso aconteceu com o próprio Salomão. Mas a educação na família pode ser um meio de recuperação, como se supõe ter acontecido com o próprio Salomão. Pelo menos os pais terão o consolo de haver cumprido o seu dever e usado os recursos corretamente. Lembra o que eu falei no início? Tem que tirar a culpa de sobre os ombros, porque você não tem responsabilidade sobre as escolhas que eles farão. Mas o seu dever é fazer o que lhe compete fazer. Entre outras coisas, ensinar, que não é só transmitir conteúdo. Consagrar, estimular, dar o exemplo. A criança, não apenas o bebê, mas aquele que está sob o seu teto, sob a sua responsabilidade. E ensinar o caminho, sim, mas o texto específico fala no caminho, ao lado dele, conhecendo a vida da criança e também o contexto no qual está inserido esse mundo, a fim de ser mais eficaz no processo pedagógico, de instrução. É interessante porque tanto na Bíblia quanto na história da igreja nos deparamos com uma realidade indigesta. Os filhos dos santos nem sempre são santos. Para citar um exemplo, Samuel. Samuel foi um dos homens mais notáveis da Bíblia. Juiz, profeta, sacerdote. Um homem notável, profeta Samuel. Criado no caminho do Senhor desde a mais tenra infância. Filho de Ana, filho da promessa. Recebeu esse nome, do Senhor pedi. Era um homem piedoso. Agora vejam o que é dito da família dele. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ele era um profeta do Senhor. Agora no capítulo 8 lemos: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Uma das maiores tristezas de Samuel foi que os próprios filhos não seguiram o caminho que ele trilhou. Essa é uma tristeza que nenhum pai cristão está isento de experimentar. E eu conheço muitos obreiros, crentes, piedosos, que fizeram tudo o que estava ao seu alcance. E por um mistério inescrutável, não tiveram alegria de ver os filhos no mesmo caminho, no bom caminho do Senhor. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Orar pelos filhos, ensinar a palavra aos filhos, dar bom testemunho aos filhos é a missão dos pais. Essa tríade, orar, ensinar, dar bom testemunho. É uma responsabilidade intransferível. Portanto, não coloque sobre os seus ombros o peso das decisões erradas que porventura seus filhos tomarem. Eu vejo muitos pais debaixo da tirania da culpa. Tem que fazer uma avaliação. Mas em linhas gerais, é preciso saber trazer essa verdade diante de nossos olhos. Todo ser humano é moralmente responsável pelas suas escolhas. O John MacArthur, num livro que eu encorajo vocês, pais, a lerem, Educando os Filhos segundo a Bíblia, ele diz assim: a salvação dos filhos é uma questão a ser resolvida entre eles e Deus. Nada do que você possa fazer garantirá a salvação deles. Para essa finalidade, você deve orar a Deus e instruir seu filho usando todos os meios disponíveis para imprimir perpetuamente no coração da criança as verdades do Evangelho. Então são duas coisas que vão estar sempre diante de nós. A responsabilidade de orar, ensinar e dar bom testemunho. Por outro lado, a verdade, que a decisão, a escolha é muito pessoal. Deus não tem netos. Nossos filhos são filhos de Deus ou não são. E a gente deve orar: Senhor, faz uma obra no coração. Ou como disse o profeta Malaquias, Ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. É Deus quem faz isso. Os melhores presentes
aos filhos precisam ser vistos da seguinte maneira. Até o momento eu não conheci uma só criança que não gosta de receber presentes. Não é verdade? Vai ser no aniversáriozinho de um ano. A criança não tem nem noção das coisas, mas já tem uma expectativa de receber lá um presente, né? Todos nós gostamos de receber presentes. Mas o melhor presente que um pai pode dar ao filho, qual é? E nesse Dia dos Pais, eu queria encorajar você a dar alguns presentes ao seu filho, aos seus filhos. Primeiro grande presente: prega o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É colocá-lo sentado na cadeirinha, movendo os pezinhos assim, e fazer uma pregação de 1 hora para a criança? Não, não é isso. Pregar o Evangelho não é dar um conselho para a criança. Pregar o Evangelho é anunciar um acontecimento. Você precisa anunciar um acontecimento. Mostrar para eles o que aconteceu. Falar da mais gloriosa mensagem, do que Deus fez em Jesus Cristo em nosso favor. Não confunda evangelho com moralismo. Essa é uma grande tragédia na igreja evangélica. Ficar ensinando para a criança. Não faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. A criança cresce com a mentalidade de olhando para Deus como um grande censor moral do universo. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. A criança fica atemorizada. E ela começa a raciocinar o seguinte: se eu fizer coisas boas, Papai do céu vai abençoar. Se eu fizer coisas erradas, Ele vai me castigar. Isso não é o Evangelho. Evidentemente que você precisa ensinar sobre disciplina, obediência à lei de Deus. Mas a lei à luz do Evangelho. À luz do Evangelho. Isso me fez lembrar de um pastor. O filho dele devia estar aí com uns 4 aninhos. O filho dele subiu no braço do sofá, ficou na altura assim do pai. Quando eu crescer, o que é que você vai fazer para eu te obedecer? A criança sai com umas de vez em quando, né? Eu já passei por cada aperto. E o pai estatelado ali, agora que o teólogo é apertado. Aí o pai teve um lampejo de sabedoria assim, falou: meu filho, não há nada que eu possa fazer para que você me obedeça. Agora, nunca se esqueça que eu o amo. Eu espero que você me obedeça com expressão de amor. Percebam, não é moralismo, não é simplesmente ficar cerceando. É o Evangelho. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é o Evangelho. E eu vejo uma corrida desnecessária, perigosa, nesse mundo consumista, materialista. Em alguma medida, os pais devem se preocupar com o futuro dos filhos, proporcionar boa educação, pensar nas possibilidades, orientar o caminho. O pai e a mãe, em tese, têm mais experiência, deve dar as diretrizes. Mas se você negligenciar o mais importante em detrimento do que é periférico, você está criando um caminho de morte. Então, a maior necessidade do seu filho é o Evangelho. Há muitos doutores miseravelmente empobrecidos. Porque todo o esforço dos pais foi simplesmente e tão somente para dar uma boa formação acadêmica, visando uma boa condição socioeconômica. E o indivíduo pode abrir a janela de frente para o mar, numa linda cobertura, está entre os miseráveis da terra. O outro pode ter uma vida muito simples, mas está preparado para atravessar os portões da eternidade. Então, ensine o Evangelho para os seus filhos. Segundo presente, ensine as Sagradas Letras. Ler a Bíblia com eles. Um grande exemplo para nós é a mãe e a avó de Timóteo. O texto de Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, não é simplesmente dizer, vá para o seu quarto e leia a Bíblia.
você está zombando da cegueira espiritual. Você está pedindo que um escravo viva como um ser livre. Você precisa estar perto. Vamos fazer isso. E fazer de uma forma que não seja um peso. Leitura não deve ser um castigo. Tentar pedir a Deus sabedoria para fazer esse processo tornar-se menos pesado. Em algum momento, se você deixar, a criança vai escolher o videogame e não a leitura da Bíblia. Como é que você muda isso? É um desafio. Mas você precisa, desde as Sagradas Letras, desde a tenra infância, oferecer as Sagradas Letras. Terceiro presente que você deve fazer: dar. Interceda por eles. Meus irmãos, precisamos orar. E não são orações frívolas, superficiais, inconstantes, espaçadas. Orar dia e noite, noite e dia, todo dia, o dia todo. Fazer isso diante de Deus e derramar o coração. Quando Mônica procurou Ambrósio, o bispo de Milão, para chorar, dada a situação de Agostinho, e ela que orou por seu filho por mais de 30 anos, a fim de que ele fosse convertido, o bispo Ambrósio teria dito a ela: vá em paz, dificilmente perecerá o filho dessas lágrimas. Então, há uma máxima de um movimento chamado Desperta Débora, que é bem interessante: mães de joelho, filhos de pé. É uma regra geral. Não significa que seu filho, para ter uma obra de conversão no coração, que isso depende de você. Aí você transformaria a salvação num mérito conquistado. Se eu fizer a coisa certa, ele vai ser salvo. Não. Aí tem o elemento da soberania de Deus na salvação, a graça soberana, mas nós somos encorajados a orar pelos filhos. Jó fez isso e tantos outros na história da igreja. Caminhando, seja um exemplo. O exemplo arrasta. E eu repito o que disse no início: os filhos estão observando a nossa vida. E eu, muitas vezes, preciso fazer isso. Reconhecer fraquezas e mostrar ao meu filho o caminho certo e não o caminho errado que eu tomei. Porque quando a gente fala de exemplo, geralmente a gente incorre no moralismo, de falsear a realidade, de nos apresentar como se fôssemos perfeitos, mascarar a realidade. Você sabe que você não é perfeito. Então você pode ensinar dando bom exemplo e quando incorrer em um erro, reconhecer, confessar, falar: meu filho, esse não é um bom caminho. Uma das experiências mais extraordinárias na vida de um dos filhos de Moody, um evangelista americano do século XIX, ele disse isso no velório do pai dele. O pai dele é conhecido como um grande pregador, um grande evangelista. Na ocasião do sepultamento foi franqueada a palavra família, cada um falou alguma coisa, e ele disse: olha, o maior sermão que eu ouvi do meu pai foi o dia que ele entrou no meu quarto para me pedir perdão. Porque Moody havia disciplinado o filho, corrigiu ele, achando que o menino tinha errado, quando na verdade ele tinha dito a verdade. E Moody, com quase 2 metros de altura, 130 quilos, barba espessa, aquele homem brutalhado, entra no quarto, se ajoelha ao lado da cama do seu filho: meu filho, eu vim aqui lhe pedir perdão, eu errei. Então percebam que nós devemos ser exemplo, sim, mas esse exemplo não pode ser uma caricatura falseada da realidade. Sejamos o exemplo. Senhor, me dá graça para que meu filho não me encontre mentindo, para que meu filho não me encontre menosprezando pessoas. Ou seja, conduta ética, moral, que é diferente de moralismo rasteiro. Mas, ainda que nos esforcemos, e devemos nos esforçar nessa direção, quando houver uma atitude equivocada, devemos reconhecer, porque isso vai ajudá-los. Caso contrário, eles vão repetir o modelo. Tenho que falsear que eu sou um santo para que meu filho não siga o mau exemplo. E falsear as coisas nunca é correto. Nunca é correto. E por fim, para encerrar, e seja presente na vida dos seus filhos. Os pais nunca devem se esquecer
que nenhum presente substitui a presença. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a presença, estar perto. Ensina a criança no caminho, tem que estar ao lado. Tem que estar ao lado. Há uma história relacionada à figura de Billy Graham, que é a seguinte: ele foi considerado o maior evangelista do século passado, encheu aqui o Maracanã, encheu vários estádios do mundo, pregou para as massas, para as multidões. Em determinado momento, ele fez uma série de conferências em Los Angeles. E no fim da cruzada evangelística, depois de pregar para milhares de pessoas, ele encontrou tempo para receber alguns parentes. Família Graham, uma família grande. E de repente ele está lá, recebendo as pessoas, ele viu uma menininha, ele falou assim: olha que menina linda, quem é essa menina? E para surpresa dele, alguém falou assim: é sua filha. É a sua filha Anne. E ele disse que aquilo foi uma mensagem do céu para ele. Para lá e para cá, pregando aqui e acolá. E ele, impressionantemente, tinha se esquecido da fisionomia da própria filha. Isso é forte, não é? Quem conta isso é a filha dele, um livro. E Billy Graham disse que aquele foi um aviso do céu. E ele parou para pensar o seguinte: eu devo continuar o meu ministério como pregador, mas isso não pode custar o sacrifício da minha família no altar, das prioridades equivocadas. Eu quero encerrar lendo um testemunho, uma orientação de John Wesley. Depois de sua mulher estão seus filhos. Essa é a ordem. Depois de sua mulher estão seus filhos. Por quê? A melhor bênção que você pode dar para os seus filhos, além da presença, é amar a mãe deles, o pai deles. Muitos casais se arrebentam por conta disso. Quanto mais você amar o seu cônjuge, mais você abençoará os seus filhos. Depois de sua mulher estão seus filhos, espíritos imortais que Deus, por um tempo, confiou a seu cuidado, a fim de que você os eduque em toda a santidade e os prepare para a alegria de Deus na eternidade. Esta é uma gloriosa e importante função. E Wesley encerra: ponderar sobre a alma é mais valioso do que tudo neste mundo. De cada criança, portanto, você deve cuidar com extrema atenção, de modo que, ao ser chamada a prestar contas a respeito de cada uma delas ao Pai dos Espíritos, você possa responder com alegria e não com aflição. Palavra importante, ele que teve a oportunidade de ter uma mãe como a dele, Susan Wesley, que de fato foi uma grande bênção na vida dele. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nessa missão de pai. É um desafio. E como é que nós podemos cumprir esse desafio? Com a graça de Deus, somente pela graça de Deus. Eu trago essa palavra hoje aqui aos irmãos, não para que seja um peso no Dia dos Pais, mas que seja uma santa exortação para ponderar sobre essa tarefa que é sublime e ao mesmo tempo pesada. E que Deus nos dê sabedoria, graça, discernimento, todas as condições necessárias para que possamos cumprir a nossa missão como pai, como mãe. E aos filhos aqui presentes, sejam agradecidos por seus pais. A Bíblia não diz: honra teu pai e tua mãe se eles fizerem tais coisas. Honrar pai e mãe é um mandamento absoluto. E a nossa vocação nesse dia, agradecer a Deus por aqueles que Ele colocou em nossa jornada como pai e como mãe. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra, como ela é rica, oportuna, atual, viva. Somos por ela encorajados, exortados, na manhã de hoje, desafiados a pensar sobre esse ministério sublime e difícil. Ensinar nossos filhos no caminho é uma tarefa difícil, mas por tua graça e assistidos por teu Espírito, podemos ser bem-sucedidos nessa missão. Por isso eu quero colocar diante de ti a vida dos pais aqui presentes, rogando que o Senhor fale ao coração, que o Senhor dê a cada um de nós a alegria de ver nossos filhos caminhando à luz da tua palavra. O Senhor pode, e por isso nós clamamos, transforma o coração dos nossos filhos.
Livra-os do mal e do maligno, Senhor. Abre os olhos. Liberta da tirania, da natureza caída, da escravidão do pecado. Abre os olhos para que eles vejam o caminho de morte, que é o caminho do pecado, o caminho do tolo. E se voltem para o Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo. Ó Senhor, dá a esta igreja a alegria de ver muitos filhos e filhas firmados no Evangelho, crescendo no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado nesse dia. Abençoa as famílias que logo mais estarão reunidas na celebração desse dia. Que seja um tempo de alegria, de regozijo e de confraternização. Em nome de Cristo nós oramos, confiados na Tua misericórdia. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.